entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Que privilégio, meus irmãos, de ser convidado, de ser chamado. Você não entrou de intruso, porque não tem como entrar de intruso nesta chamada. Esta chamada da eleição. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Os quais Ele preconheceu, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Antes da fundação do mundo, Ele sabia os quais desejariam esta grande salvação, e sendo assim Ele pôde eleger. E estes os quais Ele elegeu, Ele chamou também. Nós podemos ver isto em Gênesis, no capítulo 12. Abraão, o pai da fé, ele era aquela semente eleita ali. Nós vemos que Abraão, até os 75 anos, ele viveu como um homem comum. Mas Deus tinha algo especial com Abraão. Então, quando ele tinha 75 anos, e Sara, no entanto, era Sarai ainda. Ele era Abrão e ela Sarai. E Deus o chamou. Chamou Sara porque ela estava nele. Na verdade, Deus chamou Abraão. Mas Sara, sendo a esposa dele, Deus chamou nele. E ali nós vemos aquele eleito sendo chamado por Deus. E Deus, quando chama alguém, Ele exige separação. Separação de toda dúvida, de toda incredulidade, para trilhar o caminho da obediência. E Deus chamou o nosso pai Abraão, porque ele era aquele eleito. Ele estava separado total e completamente de Sodoma. E que privilégio, meu irmão, minha irmã, de ser uma das tais, de ser um dos tais. Isso deveria encher os nossos corações de amor, os nossos corações de refrigério. Nós éramos para sermos as pessoas mais agradecidas da terra. Claro que tem aflição, os chamados sofrem aflições, mas tudo contribui para o bem dos que são chamados. Vejamos aqui na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28 até o 30, olha. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Já pensou, meu irmão? Deus tem um propósito com você. Você fazer parte dos planos eternos de Deus. Deus não é um homem mortal. Deus não é um homem finito para ter planos finitos. Os planos de Deus são eternos. E se você foi chamado, chamada para estar no propósito de Deus, Deus tem propósito eterno para você. Existe algo maior do que isso?
propósito eterno com o ser mortal, para Deus dar a esta pessoa a eternidade, ela ser participante da vida de Deus. Éramos para nada nos parar, era para sermos as pessoas, mais animadas da terra, era para sermos fervorosos, era para nada nos impedir de servir a Deus com gratidão na alma, com satisfação no espírito, por saber que fazemos parte do propósito de Deus, em saber que antes da fundação do mundo, antes de um átomo existir, Deus pensou em mim, pensou em você, e nos elegeu e nos predestinou para tal fim. Isso deveria fazer com que todos os nossos problemas, tudo que nós enfrentamos, qualquer dificuldade que vem sobre nós, seja enfermidade, seja problemas, seja dívidas, seja o que for, ficasse pequeno, minúsculo, em comparação à grandeza que está reservado para nós. Olha aqui, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então tudo está certo, tudo está encerrado diante de Deus. Talvez não esteja aqui diante das pessoas, talvez as pessoas não tenham bons olhos sobre você, mas o importante, meu irmão, minha irmã, é que você foi chamada por Deus, é que você foi chamado por Deus. Talvez você não esteja nos propósitos da sua empresa, talvez você não esteja no propósito do seu patrão, mas isso não interessa. O que interessa é que você sempre esteve no propósito de Deus. Isso deve ser o suficiente para te abençoar, para te ajudar neste dia. Você foi chamada para este propósito eterno de Deus. No nome de Jesus Cristo, que isso abençoe o seu coração. Amém.